Vamos começar agora a aula 34 do curso de Matemática Básica para Concursos. Nós iremos trabalhar hoje outro campeão, né, de comparecimento nas provas de matemática dos concursos públicos, que é o assunto regra de 3. Esse aí dispensa apresentação, não precisa se fazer propaganda desse assunto, ok? De maneira que antes de nós começarmos a aula, eu vou fazer agora o mesmo que eu fiz nas aulas 32 e 33. Vou fazer para você uma perguntinha básica, ok? Uma pergunta provocadora. Eu já começo provocando você a uma reflexão. Vamos lá. O que é regra de 3? Ou até de maneira um pouco mais apropriada. Quando é que você pode aplicar regra de 3? Olha aí você, tá vendo? É interessante, você acha que sabe regra de 3, ok? Você aplica, usa a regra de 3 a certas questões, mas se alguém perguntar para você o que é regra de 3, a pessoa simplesmente está tirando dos seus pés o chão, tira-se o referencial seu, ok? Então eu acho prudente, sensato, produtivo, inteligente, antes de nós começarmos a aula de regra de 3, que você fique sabendo o que é na realidade regra de 3 e principalmente quando é que você pode aplicar a técnica chamada de regra de 3, ok? Vamos lá, regra de 3, que não é nada mais, nada menos, eu vou mostrar com alguns exemplos aqui para você, não é nada mais, nada menos que divisões diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. E praticamente eu já respondi. Você só pode aplicar regra de 3 quando houver proporcionalidade lá no fenômeno, né, na situação, no contexto descrito lá no enunciado da questão. Se não houver proporcionalidade, nem direta, nem inversa, a regra de 3 não pode se fazer presente. Ok? Então, a técnica chamada regra de 3, você não pode aplicar ela de maneira indistinta, assim, indiscriminadamente, se aplicar a regra de 3 para qualquer problema de matemática, ok? Um exemplo que é muito clássico, né? Eu coloquei aqui para você no quadro, é quando você vai trabalhar em matemática financeiras os juros compostos, ok? A fórmula, não fique preocupada, nem preocupado e entender de onde veio essa fórmula, combinado? Não é aqui agora, não cabe você ficar preocupado, poxa, de onde é que... Não fique preocupado em nada com isso, eu quero apenas que você entenda os cálculos que eu vou fazer. Mas essa fórmula, ela é usada em matemática financeira, quando você está trabalhando com um assunto chamado juros compostos, que é diferente, completamente diferente dos juros simples, ok? E eu vou usar essa fórmula para mostrar a você de que nem tudo tem proporcionalidade, tem linearidade, portanto não se pode aplicar regra de 3, ok? Imagine a seguinte situação. Vamos lá, imagine que uma pessoa, esse M aqui significa montante, você faz uma aplicação e depois de um período da aplicação, período de capitalização, você recebe o montante, que é o capital que você aplicou, mais os juros, né, que você recebe por ter deixado aquele capital. Portanto, M é chamado de montante, C é o capital, essa letra I representa a taxa de remuneração do capital, e esse T aqui é o tempo, né, que o capital ficou aplicado. Então vamos criar a seguinte situação. Vamos colocar um capital de R$1.000. Imagine aí uma situação, R$1.000. E eu vou criar aqui uma situação, poxa, fora dos padrões hoje para o que acontece na economia brasileira, combinado? Tá mais para vir lá, na meados da década de 80. Imagine que essa taxa seja de 100% ao ano. Imagine você, 100% ao ano. Então vamos colocar 100%, é 100 sobre 100, mas 100 sobre 100 é igual a quanto? A 1. Portanto, eu posso substituir essa letra I pelo número 1. Ok. Elevado a quem? A T. Então eu tenho um montante.
vai ser igual a 1000 vezes 1 mais 1 é igual a 2. Eu fico com 2 elevado a t. Pronto. Então, para um capital de R$1.000 a uma taxa de 100% ao ano, você tem 1000 vezes 2 elevado a t. Pronto. Aí é fácil, essa fórmula lhe dá o montante a ser resgatado de acordo com o tempo que você substituir aqui na fórmula. Combinado? Então, olha só, o que é que o erro que se comete ao começar a acreditar, a se comportar, como tudo é regra de 3. Imagine o que é que vai acontecer. Em um ano, vamos ver qual é o montante obtido aqui. 1000 vezes 2. Em um ano, eu vou substituir a variável t pelo valor 1. Portanto, eu tenho 2 elevado a 1 é igual a 2. 2 vezes 1000 é igual a 2000. Muito bem. Olha só. Então, em um ano, eu resgato R$2.000. 1000 que era do capital e mais 1000 de juros, de remuneração, ok? Agora vamos ver o que é que acontece com o montante 2, ok? E aí começa o perigo. Montante 2 vai ser 1000 vezes 2, que você está vendo aqui, elevado agora ao número 2, porque agora eu estou trabalhando com 2 anos de aplicação, né? Eu tenho montante 2, vamos lá, 2 elevado ao quadrado, isso é igual a 4, 4 vezes 1000, 4.000, pronto. Aí você sabe o que é que o iniciante pode perigosamente pensar? Ele pode pensar no seguinte: bom, se em um ano eu ganhei 2.000, em 2 anos eu ganhei 4.000, poxa, 4.000 é o dobro de 2.000, logo eu posso concluir, em 3 anos eu vou ganhar o triplo disso, porque eu tripliquei o período de aplicação. O período era 1, se eu triplico agora para 3 anos, eu vou triplicar. Então, o triplo de 2.000 é 6.000. Por quê? Porque quando eu dobrei, isso aí é o raciocínio do iniciante. Quando eu dobrei o período de 1 para 2, eu dobrei também o montante de 2.000 para 4.000. Olha a surpresa que esse iniciante terá. Vamos ver aqui agora, calcular o montante para 3 anos. Veja que não vai ser o triplo de 2.000, ou seja, 6.000. Olha aqui você, vai ser 1.000 vezes 2, que é fixo, né? Uma vez que é 100% ao ano. E esse t aqui agora eu vou substituir por quem? Por 3. Olha aqui você o que é que aconteceu. Olha aí. 2 elevado à terceira, isso é igual a 8. 8 vezes 1.000, isso é igual a 8.000. Pronto. Eu pergunto aí para você, cadê a proporcionalidade? Onde é que ela está? De acordo com o raciocínio errado, né, do iniciante, era para se obter 6.000. Uma vez que eu tripliquei o tempo de 1 para 3, eu tenho que triplicar o montante. Mas não é assim que funciona. Se você quadruplicar o tempo, você colocar aqui agora 4, você não vai quadruplicar 2.000. Senão, vejamos. 2 elevado a 4, isso é igual a 16. 16 vezes 1.000 é igual a 16.000. E 16.000 não é o quádruplo de 2.000. Percebeu o que é que eu estava querendo falar? Que nem tudo é regra de 3. Existem fenômenos, isso aqui é um fenômeno, né? Para a ciência, para a matemática, isso é um fenômeno. A palavra fenômeno tem uma conotação diferente do que a gente usa geralmente no dia a dia, ok? Fenômeno geralmente se aplica no cotidiano das pessoas, aquela coisa assim, fenomenal, difícil de acontecer, ok? Algo que assombra a gente. Para matemática e para física, por exemplo, para física, você deixar cair um corpo, quando você deixa cair um corpo, isso é um fenômeno a ser estudado, ok? Então isso aqui na realidade eu estou chamando de fenômeno. Ora, nem todos os fenômenos, na realidade, você pode aplicar a regra de 3. Isso aqui é um exemplo clássico. Antes de preparar essa gravação, foi o que me ocorreu, foi justamente esse exemplo. Mas você tem outros exemplos, por exemplo, o cálculo de meia-vida das substâncias radioativas. Você não tem proporcionalidade. A determinação
da idade de um fóssil, você não tem nesse exemplo clássico proporcionalidade. Ok? Qualquer coisa que mexa com logaritmo, você não tem proporcionalidade. Ok? Então, o que a gente chama de regra de 3, a partir de agora, eu gostaria que você colocasse isso na cabeça. O que você chama de regra de 3 é uma técnica de cálculo que você aplica apenas supondo, você supõe que naquele fenômeno estudado ali, no contexto da realidade lá, apresentada no enunciado, exista proporcionalidade, exista linearidade. Ou seja, se uma grandeza dobra, a outra grandeza também irá dobrar. Se uma grandeza quintuplica, a outra grandeza também irá quintuplicar. Se uma das grandezas fica reduzida à 8ª parte, a outra grandeza também se reduzirá à 8ª parte. Isso chama-se proporcionalidade. Isso sim é regra de 3. Ok? Ou então você pode ter a regra de 3 inversa. Você tem uma situação onde uma grandeza teve o valor dobrado, multiplicado por 2, a outra terá o valor reduzido à metade, ou seja, multiplicado por 1/2. Você teria proporcionalidade inversa, combinado? Então que fique claro, bem claro aí, que regra de 3 é para ser aplicada em situações onde se tem a certeza da proporcionalidade, da existência da proporcionalidade. Combinado? Vamos lá, primeira questão aí da aula de hoje. Vamos ver o que é que nós temos. Você aí com o módulo, nós iremos fazer a seguinte exposição. A aula vai funcionar da seguinte maneira. Iremos começar com as regras de 3 simples. Depois nós iremos para a regra de 3 simples e inversa. A primeira será a regra de 3 simples e direta. Depois nós iremos trabalhar a regra de 3 simples e inversa. E depois a gente fecha o assunto com a regra de 3 composta. De maneira, qual é a estratégia que você vai adotar para estudar aí no seu livro? Então me acompanha aí para eu lhe orientar o que é que você vai fazer. Vamos lá. Você vai, a parte teórica que você irá estudar, os exercícios resolvidos, eles estão lá na página 241, é a página que começa o assunto, o módulo regra de 3. Você tem a introdução, eu falo para você desse detalhe que nem tudo é proporcionalidade. No item 2, você tem regra de 3 simples e direta, ok? E aí eu faço para você alguns exercícios resolvidos. Depois você tem os exercícios básicos, do B1 até o B10. Essas questões aí, a maioria delas de concurso público. Você tem Consultec, você tem Fundação Carlos Chagas, você tem Fundação Getúlio Vargas, você tem muitas questões aí. Todas essas questões são referentes à regra de 3 simples e direta, combinado? É do exercício B1 ao exercício B10, combinado? Depois, no item 3, você tem a regra de 3 simples e inversa, onde eu apresento para você, faço alguns exercícios resolvidos. Depois, você tem os exercícios básicos que você tem que fazer para treinar imediatamente a leitura. Após a leitura dos exercícios resolvidos, você tem que fazer os exercícios básicos, envolvendo regra de 3 simples e inversa. Quais são esses exercícios? Do B11 até o B19, ok? Como o nome já diz, exercícios básicos, eles são mais fáceis, entendeu? Apropriados para você que está vendo isso pela primeira vez. Depois você vai para a regra de 3 composta, é o item 4. Eu faço alguns exercícios resolvidos. Depois você vai para os exercícios básicos, que é do B20 até o B38. A maioria deles de concurso público, envolvendo regra de 3 composta. O item 5, aí você vai dar um tempinho, que são os exercícios complementares. Não faça os exercícios complementares de início, não, porque eles geralmente são um pouco mais complexos, sofisticados, requer um pouco mais de raciocínio. Isso aí você deixa para o final, combinado? E nós iremos trabalhar nessa aula os exercícios extras. Eu vou resolver alguns exercícios extras e o que eu não resolver fica como exercício para você. E você já sabe, você que tem um livro, você vai resolver as questões, ok? E se você não conseguir resolver por algum motivo, você foi lá, resolveu,
foi lá nas respostas, não bateu, não conferiu lá, se achou um valor e a resposta tem outro valor. O que é que você faz? Tente fazer de novo, com calma, passo a passo, porque geralmente você cometeu algum tipo de erro e normalmente se detecta esse erro na segunda resolução. Mas caso esse erro permaneça, você não consiga, a resposta lá está batendo outra, o que é que você faz? Entre em contato com a gente, diga qual é a questão que você está com dificuldade, que a gente vai enviar para você a resolução em PDF. Combinado? Eu envio para você por e-mail a resolução da questão. Se não der para resolver aqui em vida, não se preocupe, eu envio para você a resolução. Combinado? Isso é qualquer questão do livro, seja ela qual for. Se você tentar resolver e não conseguir encontrar, entendeu? Você não está concordando com a resposta, ok? Então você entra em contato que a gente envia a resolução para você. Combinado? Bom, a primeira questão é a questão extra 1, regra 3 simples e direta, bem básica, mas propositadamente colocada em primeiro lugar. Combinado? Então me acompanha aí na leitura, o que é que nós temos? Com 10 quilos de trigo, eu fabrico 7 quilos de farinha. Quantos quilogramas de trigo são necessários para fabricar 28 quilos de farinha? Ora, o que é que nós temos? Vamos prestar atenção aqui em um detalhe. A primeira providência sua é identificar as grandezas que estão variando, entendeu? Qualquer coisa que esteja, as grandezas no caso, para mais ou para menos, sim. O primeiro passo seu é isso, identificar as grandezas que estão variando. Nesse caso aqui nós temos quilos de trigo e quilos de farinha. Então o que é que você vai fazer? Vou colocar aqui então, ó, quilos de trigo, deixa eu colocar aqui os quilos do trigo, e aqui nós temos os quilos da farinha de trigo. Ok, deixa eu colocar aqui da farinha. Muito bem. E aí o que é que se fala? Para cada 10 quilos de trigo, consegue-se fabricar 7 quilos de farinha. Ok. Aí a pergunta é a seguinte: para fabricar 28 quilos de farinha, quantos quilos de trigo nós iremos precisar? E a solução é simples. Vamos pegar essa interrogação que eu coloquei aqui e vamos substituí-la pela incógnita X, ok? E aí vamos fazer o seguinte, preste atenção aí como é que você vai responder esse tipo de questão. Coloque aqui na coluna do X, sempre na coluna da variável, comece por ela, coloque uma flecha. Essa flecha, ela pode estar apontada tanto para cima quanto para baixo. Segundo a matemática, isso é absolutamente indiferente se você coloca o sentido da flecha apontado para cima ou apontado para baixo. Nesse caso aqui, eu vou colocar apontado para baixo, deixando claro que eu poderia colocar ele para cima. Depois fica até como exercício você colocando ele para cima, ela para cima, a ponta da flecha para cima, ok? E aí você vai fazer o seguinte, você vai para você sozinho, vai fazer a pergunta para você mesmo. E a pergunta é a seguinte: bom, com 10 quilos de trigo, eu consigo fabricar 7 quilos de farinha. Para fabricar 28 quilos de farinha, eu vou precisar de mais quilos de trigo ou de menos quilos de trigo? Poxa, é óbvio que você vai precisar mais quilos de trigo, ok? A sua experiência com o mundo, poxa, diz para você, olha fulano, você irá precisar de mais quilos de trigo, você não vai fazer um milagre aqui, ok? Ora, o que é que acontece nesse caso? Significa o seguinte, os quilos de farinha aumentaram e você, na sua análise bem pessoal e a mais delicada que existe, você está prevendo que os quilos de trigo também irão aumentar. As duas grandezas irão aumentar juntas. E é aí que eu quero entrar com o detalhe da regra de 3. Você então vai admitir que esse aumento é proporcional. Ou seja, tanto o aumento da farinha quanto o aumento de trigo.
Se a farinha dobra, o trigo também irá dobrar. Se a farinha triplica, a quantidade de trigo também irá triplicar. Bom, quando você faz essa interpretação, você admite isso, você vai fazer o seguinte: como essa flecha está para baixo, e você concordou aí agora que as grandezas são diretamente proporcionais, você sabe isso da aula 33, ok? O que é que significa isso? Que quando uma cresce, a outra também cresce, ou então quando uma decresce, a outra também decresce numa mesma proporção. O que é que significa isso em termos de flecha? Significa que a flecha que você colocar aqui na coluna dos quilos de farinha, essa flecha, no que se refere ao sentido, terá que ser concordante com a flecha que você colocou aqui na coluna dos quilos de trigo, ok? Isso acontece sempre que você tiver as grandezas diretamente proporcionais. Ora, como essa aqui está para baixo, que eu coloquei arbitrariamente, essa daqui eu também coloco para baixo. Lembrando, no entanto, isso é importantíssimo. Quando você aí, como exercício que eu sugeri para você, fazer a resolução colocando a flecha para cima, essa flecha também terá que estar colocada para cima, uma vez que você fez junto comigo a análise e concluiu pela proporcionalidade direta dos quilos de farinha com os quilos de trigo, ok? Bom, o que é que nós vamos fazer aqui agora? Agora é a parte automática, né? A parte mais difícil, na minha opinião, já foi feita, que é justamente essa análise. O que é que nós vamos fazer aqui agora? Montar a proporção. Foi o que eu falei para você, na realidade isso aqui é uma divisão diretamente proporcional, maquiada com o nome de regra de 3, mas na essência você está trabalhando com duas sequências de números. Uma das sequências é da grandeza quilos de farinha, a outra sequência é da grandeza quilos de trigo. E aí a técnica é a seguinte: você vai montar a proporção olhando, observando qual é o número que está colocado do lado, juntinho da ponta da flecha. O número que estiver colado do lado, juntinho da ponta da flecha, esse número será o denominador. Esqueça disso não. Então olha para cá, tá vendo esse X? Ele está colado, ó, juntinho na ponta da flecha. Portanto, você coloca ele para denominador. 10 vai ser consequentemente o numerador. No outro membro aqui dessa proporção, você vai colocar esta coluna aqui, os valores dessa coluna. Lembrando, olhando quem que está colado juntinho, do lado da ponta da flecha. É o número 28. Portanto, você coloca aqui 28 para denominador e 7 para numerador. Pronto, a questão acabou na realidade. Acabou, né? Isso aqui agora vira aquela aula da gente inicial de razão e proporção. Vamos simplificar essa razão, 7 para 28. Vamos simplificar isso por quanto? Por 7, né? Olha só o que é que nós temos. 7 dividido por 7, isso é igual a 1. 28 dividido por 7, isso é igual a 4. Muito bem, o que é que nós temos aqui agora? Fazendo a multiplicação em cruz, ou seja, propriedade fundamental das proporções, nós temos x vezes 1 é igual a x, 10 vezes 4, isso é igual a 40. 40 o quê? 40 quilogramas, ok? Portanto, a regra de 3 está dizendo para a gente que para você fabricar 28 quilos de farinha, você irá precisar de 40 quilos de trigo. Ayrton, onde é que estão as duas sequências? Mostra para mim, Ayrton, as duas sequências para você me convencer de que isso na realidade é uma divisão diretamente proporcional. Vamos lá, olha só o que é que eu quero mostrar para você, me acompanhe. A primeira sequência são quilos de farinha, ok? Então vamos pegar 7 e 28. 7 e 28, tá aí. A outra grandeza, a outra sequência, melhor falando, é formada pelos valores dos quilos de trigo, 10 e x, mas se eu já sei quem é 40, então vai ser 10 e 40. 10 e 40. Isso é o que? Diretamente proporcional. Lembre-se, DP. Isso aí a gente está olhando o que agora? A aula
32, diretamente proporcional. Na divisão diretamente proporcional, você vai dividir. Eu tenho 7 dividido por 10, tem que ser igual a 28 dividido por 40. Pronto, aí, vamos aplicar a propriedade fundamental? 7 vezes 40, 280, 10 vezes 28, 280. Olha aí você tem realmente, é o que eu falei para você, regra de 3 não é nada mais, nada menos que um exemplo particular de divisão diretamente proporcional. Bom, nós fizemos a questão extra 1. Fica como exercício você fazer a questão extra 2 e a 3. Nós iremos fazer a questão extra 4, que é a questão do Enem 2009 da prova anulada. Porque, na realidade, não sei se você está lembrada, teve lá um problema lá, pegaram lá do depósito da gráfica, estavam sendo impressos os cadernos. Alguém lá pegou o caderno, depois foi tentar vender, um jornalista, ok? E aí vazou, né? Felizmente vazou essa informação, a prova foi anulada, entendeu? E aí as pressas fizeram uma outra prova, ok? A questão que eu vou fazer agora é da prova anulada, entendeu? Questão envolvendo regra de 3. Aliás, por falar em Enem, você tem aí a questão 4, a questão 5, a questão 6, a questão 7, a questão 8... e a questão 16 aí dos exercícios extras, só dá Enem, ok? Pra você ver que é um assunto muito explorado pelo Enem, combinado? E aí o que é que eu vou fazer agora nessa questão 4, para você que é iniciante? Então eu vou fazer o seguinte, me acompanha aí no comentário que eu vou fazer para você, ok? É comum você, enquanto iniciante, ficar aflito, você fica aflita em relação a um detalhezinho típico dos iniciantes. A maioria deles se queixa do seguinte: lê a questão, mas não sabe dizer qual é o assunto. Aí eu não sei dizer se isso aí é MMC, se é equação, se é regra de 3, se é porcentagem, se é juros simples, se é sistema de equações, se é um problema. Eles não sabem, o que é absolutamente normal, mesmo porque ele é iniciante, ok? Portanto, não desanime, entendeu? Eu já passei por essa fase. Todas as pessoas que eu conheço que sabem matemática já passaram por essa fase, ok? É algo então que é perfeitamente transponível, ok? Você supera isso se você tiver uma coisa chamada força de vontade e tempo, dedicação e tempo, ok? Lembrando, no entanto, que eu estou me referindo para pessoas normais, como eu. Eu não estou me referindo aos habitantes do planeta miojo, aquele pessoal de inteligência fenomenal, eclipsante, né? Com pessoas que com vidas de 3 minutos apenas conseguem entender mecânica quântica. Eu não estou me referindo a essas pessoas, eu estou me referindo a pessoas normais, ok? Então é perfeitamente possível você superar essa dificuldade calejando o dedo, fazendo exercício, você supera, ok? Mas tem interessante, um detalhezinho interessante, peculiar para a regra de 3, que é o que eu vou falar. Depois que o iniciante supera essa dificuldade, ele lê a questão, depois de um determinado tempo de treino, ele lê a questão e já sabe, ó, isso é regra de 3, isso aqui é juros simples, problemas com frações, MDC, sistema, ele já começa a identificar, poxa, é uma maravilha, ele começa a ficar mais seguro, a pessoa começa a ficar mais segura, porque está avançando. Mas a regra de 3 tem um detalhezinho. Existe uma segunda fase para ele atingir, para o iniciante atingir. Depois que ele identifica que é a regra de 3, vem aí a parte, na minha opinião, mais trabalhosa, que é identificar as palavrinhas mágicas, sublinhar, destacar as palavrinhas mágicas. Ou seja, o que é que eu chamo de palavrinhas mágicas? São aquelas palavras, as informações necessárias para você aplicar, montar, digamos assim, a regra de 3. Então o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou lhe ajudar, nas outras você faz isso sozinho. Eu vou lhe ajudar aqui agora, eu vou ler junto com você a questão, e aí depois eu vou ler para você algumas palavrinhas, essas palavrinhas você vai sublinhar, e depois você vai fazer um favor para mim. Quer dizer, para mim não, para você que você vai fazer um favor. Você vai ler apenas, somente, exclusivamente as palavrinhas sublinhadas, ok? Então me acompanhe aí na leitura. Os calendários usados pelos diferentes povos da Terra são muito variados.
O calendário islâmico, por exemplo, é lunar, e nele cada mês tem sincronia com a fase da Lua. O calendário maia segue o ciclo de Vênus com cerca de 584 dias. E cada 5 ciclos de Vênus corresponde a 8 anos de 365 dias da Terra. Quantos ciclos teria em Vênus? Um período de 48 anos. O que é que eu vou fazer aqui agora? Você vai pegar um lápis, sei lá, uma caneta vermelha aí e vai sublinhar as palavras que eu vou ditar para você. Depois vai ler apenas essas palavras para você ver como, na realidade, o resto é apenas acessório, entendeu? É, digamos assim, enfeite. Tem que ter o enunciado, é claro que tem que ter o enunciado, e no meio do enunciado existem as palavras lá que estão escondidas, né? E compete a você lá na hora identificar. É o que eu vou fazer aí agora para você. Vamos lá. Cada 5 ciclos de Vênus corresponde a 8 anos de 365 dias da Terra. Sublinhou? Vamos lá, pula aí agora. Quantos ciclos teria em Vênus? Um período de 48 anos. Sublinhou? Pronto. Agora eu quero que você leia apenas as palavras sublinhadas. Cada 5 ciclos de Vênus corresponde a 8 anos de 365 dias da Terra. Quantos ciclos teria em Vênus? Um período terrestre de 48 anos. Olha aí. É interessante, como você vai em cima da informação, já é suficiente para você montar, ok? Então vamos lá. Ele fala para você que a cada 5 ciclos de Vênus se corresponde com 8 ciclos, 8 períodos da Terra. Ora, e a pergunta é a seguinte: 48 ciclos terrestres, ok? Vai corresponder a quantos ciclos de Vênus? É óbvio que irá corresponder a mais ciclos de Vênus, claro. Botando essa flechinha para baixo, olha só o que é que nós temos. Se eu tenho 8 ciclos na Terra correspondendo a 5 ciclos de Vênus, quando eu aumentar os ciclos aqui na Terra, ciclo sideral, é óbvio que os ciclos sinódicos do planeta Vênus também irá aumentar. Claro, óbvio. O que significa isso? Significa que as grandezas eu vou considerar elas como se fossem diretamente proporcionais. Ora, e o que significa isso aí em termos de flecha? Significa que essas flechas terão que ser, no que se refere aos sentidos, terão que ser concordantes. Ora, como esta flecha eu coloquei ela para baixo, poderia ter colocado para cima, essa flecha também terá que ser colocada para baixo. Aliás, vamos fazer o seguinte, para que não corra o risco de você achar que essas flechas têm que ser sempre colocadas para baixo, me ocorreu aqui agora, eu vou botar ela para cima e a gente vai obter a mesma resposta, ok? Como elas são diretamente proporcionais a essas grandezas, essa aqui também tem que estar apontada para cima. Fácil, 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 fácil. Vamos lá então, o que é que nós temos? Vamos lá, dá uma olhada para ver quem está colado na ponta da flecha. Quem está colado aqui? É o número 5, portanto 5 é o denominador, X é o numerador. Quem está colado na ponta da flecha é o número 8, 8 é o denominador e 48 será o numerador. Pronto, acabou. O resto aqui agora é mecânico. O que é que nós temos? X está para 5, simplifica aqui para mim, 48 é múltiplo de 8, isso é igual a 6. X, portanto, é 5 vezes 6, 30. Portanto, vamos interpretar essa resposta? Vamos lá, ok. A cada 8 ciclos siderais, a cada 8 voltas da Terra em torno do Sol, se corresponde com 5 voltas de Vênus em torno da Terra. Ciclo sinódico. 48 ciclos, 48 giros, 48 períodos siderais, voltas da Terra em relação ao Sol, corresponderá a quantas voltas de Vênus em relação à Terra? 30 voltas. Ok? Bom, regra de 3, simples, inversa, ou melhor, desculpe, simples e direta foi o que nós vimos aqui agora. Agora, para nós encerrarmos essa primeira parte de regra de 3, simples e direta, porque as questões que nós fizemos até o presente momento,
foram regras de 3 simples, você tem duas grandezas variando, e direta, ok? Vamos encerrar essa parte com a questão 8, a questão do Enem 2009, da prova que terminou sendo aplicada. É a questão da Fórmula 1, muito inteligente essa questão, você vai concordar comigo, ok? Então vamos lá, me acompanhe na leitura, questão 8, página 260. Segundo as regras da Fórmula 1, o peso mínimo do carro de tanque vazio com o piloto é de 605 kg e a gasolina deve ter densidade de 725 e 780 gramas por litro. Entre os circuitos nos quais ocorrem competições dessa categoria, o mais longo é Spa-Francorchamps, na Bélgica, cujo traçado tem 7 km de extensão. O consumo médio de um carro Fórmula 1 é de 75 litros para cada 100 km. Suponho que um piloto de uma equipe específica que utiliza um tipo de gasolina com densidade de 750 gramas por litro esteja no circuito de Spa-Francorchamps parado no box para reabastecimento. Caso ele pretenda dar mais de 16 voltas, ao ser liberado para retornar à pista, seu carro deverá pesar, no mínimo, aí tem as alternativas. Bom, vamos lá. O que é que nós vamos ter que fazer nessa questão? Ela é inteligente porque nós vamos ter que resolver ela usando duas regras de 3. Duas. A primeira regra de 3 vai ser para calcular a quantidade de gasolina que deverá ser colocada no carro para que ele consiga dar as 16 voltas. Calculada essa quantidade de litros, a segunda parte vai ser você calcular a massa da quantidade de litros que foi colocada lá no reabastecimento. De maneira que nós temos. Eu gostaria que você agora em seu caderno colocasse primeiro passo, ok? Então você escreve aí agora no seu caderno, primeiro passo, cálculo da quantidade de litros de combustível necessária para dar as 16 voltas, ok? E aí quais são as grandezas envolvidas? Simples. Litros, vamos colocar aqui, litros e quilômetros. Pronto. São as duas grandezas que estão variando. Ora, ele me diz o seguinte, olha só, 75 litros para cada, é uma informação que ele me dá, para cada 75 litros colocados no carro, ele consegue rodar 100 quilômetros. Muito bem. Para 16 voltas, quantos litros eu irei precisar? Ora, são 16 voltas, mas eu sei que cada uma dessas voltas tem 7 quilômetros de extensão. 16 vezes 7. Ora, eu vou querer agora calcular quantos litros eu vou precisar. Aí agora vem aquela análise delicada. Você está sozinha, você está sozinho e tem que fazer a pergunta para você mesmo. Delicada essa situação. Vamos colocar a flecha na coluna dos litros para baixo e vamos fazer a seguinte análise agora. Ora, com 75 litros eu percorro 100 quilômetros com esse carro de Fórmula 1. A pergunta é 16 vezes 7. Não me interessa se é mais quilômetros ou menos quilômetros, não importa. Para fazer mais quilômetros, eu vou precisar de mais litros ou menos litros? É óbvio que eu iria precisar de mais litros. Se fosse uma quantidade inferior, a pergunta seria a mesma. Se para 100 km eu gasto 75 litros de gasolina, para percorrer menos que 100 km, eu vou precisar de mais ou menos combustível? Menos combustível. Então você percebe que aumentando a quilometragem, aumenta a quantidade de litros. Diminuindo a quilometragem, diminui a quantidade de litros. Ou seja, ou as duas grandezas crescem juntas, litros e quilômetros, ou essas duas grandezas decrescem juntas. O que é que você conclui? Que as grandezas são diretamente proporcionais. O que é que significa isso em termos de flechas? Significa que você vai colocar nessa coluna dos quilômetros a flecha concordante com essa daqui. Muito bem.
que é que nós vamos fazer aí agora? Preste atenção como é que eu resolvo esse tipo de questão. O iniciante, geralmente, ele monta a proporção e sai multiplicando isso de maneira indistinta. Vai multiplicando tudo. Eu não faço isso, eu vou mostrar a você como é que eu faço. Ó. 75. Dá uma olhadinha no detalhe da ponta da flecha. Não esquece disso não. Está para x, assim como 100. Quem está colado na ponta da flecha? O produto 16 vezes 7. Tem um pronto. 16 vezes 7. Muito bem. Olha, multiplicar em cruz. Não, eu não multiplico. Eu apenas deixo registrado esse produto. Eu faço isso, ó. X vezes 100. Vamos botar aqui x vezes 100 igual a 75 vezes 16 vezes 7. Então bote 75 vezes 16 vezes 7. Puxa, não multiplica isso. É bobagem você multiplicar. Você perde tempo. Isso sem contar no fato de que você aumenta as probabilidades de você errar. Por algum motivo você se atrapalha nessa multiplicação ou na divisão. Então evite multiplicar. Vamos isolar o x? X, vamos lá, o que é que nós vamos ter aqui? Vamos lá. Eu tenho 75 vezes 16 vezes 7. 75 vezes 16 vezes 7. Sobre quem? Sobre 100. Coloque aqui. Sobre 100. Muito bem. Ora, não é difícil para você perceber. Olha só o que é que você tem. Você pode simplificar 75 com 100. Ora, por 25. Você pode dividir 75 mentalmente, sem precisar pegar no lápis. Você pode dividir 75 por 25 e dividir 100 também por 25. Então eu tenho x será igual, me acompanhe, 75 dividido por 25, isso é igual a 3 vezes 100 dividido por 25, isso é igual a 4. Pronto. O que é que nós temos aqui? Repito, 16 vezes o 7. Vai multiplicar? Não, para um pouco, isso é matemática, isso é reflexão, é calma, é análise. Dá uma olhadinha para cá, o que é que você tem? O 16 e o 4. Olha aí você, as facilidades aparecendo, se você tem calma na hora. Vamos lá. 3 vezes 16 dividido por 4, isso é igual a 4. Vezes quem? Vezes 7. Pronto, aí, ó, fácil. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 7, 84. Vou colocar aqui então x. Eu vou precisar desse espaço aqui. Vou apagar aqui. X é igual a 84 litros. Então vamos colocar aqui. X é igual a 84 litros. Portanto, o que é que você conclui? Para esse carro de Fórmula 1, ele conseguir efetuar as 16 voltas lá no circuito, ele vai precisar de 84 litros da gasolina, ok? Bom, esse foi o primeiro passo, mas a pergunta não é quantos litros serão necessários, é o peso com que o carro sai lá do box, lá na parada de reabastecimento. Ele vazio, piloto e carro, sem o combustível, é de 605 quilos, ok? Ele pergunta qual é o peso mínimo que esse carro terá que sair do box após o reabastecimento. Poxa, vai ser os 605 quilogramas, mais somado com essa massa contida nos 84 litros, que vamos chamar de peso, ok? Então vamos lá, agora o que é que você vai? Vai para o segundo passo. Vamos então para o segundo passo da regra de 3. Coloca aí no seu caderno então, segundo passo. Vamos lá, bota aí, vai. Cálculo da massa, ok? Dos 84 litros para gasolina. E aí é interessante, vamos prestar atenção. Ele dá para você a densidade da gasolina que essa equipe usa. A densidade é de 750 gramas por litro. Bom, vamos tentar entender um pouquinho aqui agora. O que é 750 gramas a cada litro, por litro? Ora,
Me acompanhe. 750 gramas e aqui embaixo eu coloco litro. Qual é o número que eu posso colocar aqui sem alterar a razão? É simples. O número 1. Fica mais fácil agora a gente entender o que é que acontece com essa gasolina, né? Significa que 1 litro dessa gasolina não é 1 quilo de gasolina. Isso não é água ao nível do mar. Não. 1 litro de água é igual a 1 quilo de água, mas essa gasolina não. Essa gasolina, essa densidade, essa relação matemática está informando para a gente que 1 litro dessa gasolina pesa menos que 1 quilo de gasolina. No caso aqui, pesa 750 gramas. Ok? Bom, o que é que eu vou fazer então? Quais são as grandezas envolvidas aí? É simples. O que é que está variando? Não é a densidade é fixa. É os gramas e a quantidade de litros. Então a gente vai botar a quantidade de gramas, os gramas aqui de litro, e da gasolina e os litros. E eu sei que 1 litro dessa gasolina está associado a 750 gramas dessa gasolina. Ora, quantos litros? 84 litros se corresponderá a quantas gramas? X gramas. Mas vamos evitar usar X, porque nós já usamos X aqui, para não ficar uma confusão, excesso, inflação de X. Vamos chamar isso aqui de Y, então. Ok? Então, se 1 litro corresponde a 750 gramas, 84 litros corresponderá a Y gramas. Ok, vamos ver o que é que nós temos aqui? Bote aqui, vamos botar para cima agora, para variar um pouquinho. E aí o que é que você tem? Faça a pergunta para você mesmo. Poxa, se 1 litro é 750 gramas, 84 litros vai pesar mais ou menos? Pô, irá pesar muito mais. Ou melhor, 84 vezes. Ok? O que é que significa isso? As duas grandezas crescem juntas. Significa que as grandezas são diretamente proporcionais. Em termos de flecha, no que se refere ao sentido, essas flechas têm que ser concordantes. Portanto, olha, a outra flecha também tem que estar apontada para cima. Vamos montar então? Olha só, quem é que está coladinho na ponta da flecha? O número 750. Então eu tenho Y está para 750, assim como 84 está para o número 1. Muito bem. Y vezes 1 é igual a Y. E aí eu tenho 750 vezes 84 gramas. Isso vai dar 63 mil, 630 mil, não sei. Vamos lá. 750 vezes 84. Isso vai dar 63 mil gramas. 63, escreve aqui, 1000 gramas. Mas, poxa, eu não posso trabalhar com gramas. A resposta lá do carro, o peso total, está registrado em quilogramas e não em gramas. Bom, mas é fácil, vai usar aquela tabelinha do 10 centimilho, fácil. Aí é brincadeira isso para você. 63 quilogramas, né? São iguais a 63 mil gramas. Portanto, só de gasolina que será colocado nesse carro, você tem um peso aí, peso entre aspas, você tem um peso de 63 quilogramas. Olha, ele pede o peso total do carro. Olha, é a soma do carro vazio, piloto, carro sem gasolina, somada com o peso da gasolina. Como lá o peso do carro vazio é de 605, você vai somar com 63, você vai obter 668 quilogramas, que é o peso mínimo que o carro deverá sair. Alternativa, vamos lá, alternativa B, 668 quilogramas. Regra de 3, simples, inversa. Então vamos lá, vejamos aí como é que a gente vai fazer. A primeira questão extra 9 aí, a primeira de regra de 3, simples, inversa. Me acompanha aí na leitura. Para construir um estádio de futebol, 200 operários necessitaram de 150 dias. Para construir um estádio igual ao anterior, quantos dias? 300 operários
submetido às mesmas condições de trabalho e com o mesmo ritmo de produtividade dos outros operários, terão que dispor. Vamos descobrir por que isso é uma regra de 3, simples e inversa. Você vai prestar atenção. Vamos lá. Quais são as grandezas envolvidas aí? Simples, quantidade de operários, são as grandezas envolvidas, quantidade de operários e os dias necessários para se construir esse estádio. Ora, o que é que ele fala para você? Vamos lá. 200 operários, eles precisaram de 150 dias. 150 dias para se construir o estádio. A pergunta agora é a seguinte, vamos lá. 300 operários submetidos às mesmas condições de trabalho, com o mesmo ritmo de produtividade. Quanto tempo esse pessoal, os 300 operários, levarão para construir um estádio igualzinho ao anterior? Ora, vamos chamar isso aqui de X então? X. Olha só, o que é que acontece? Vamos fazer análise? Vamos lá. Coluna aqui do X, bota a flechinha para baixo. E agora a gente vai fazer a seguinte pergunta. Ora, eu tinha 200 operários, 200 trabalhadores. Esse pessoal levou 150 dias para construir um estádio de futebol. Muito bem. 300 operários. Foi o que aconteceu. Eu aumentei em 50%. Em 50% eu aumentei a força de trabalho, a mão de obra. Ora, com mais operários, quanto tempo eu vou levar para construir um estádio igualzinho ao anterior? Você acha que eu vou precisar de mais que 150 dias ou menos que 150 dias? Poxa, é óbvio que eles irão precisar de menos, uma quantidade menor de dias. Ou seja, são mais homens trabalhando. É óbvio que o mesmo serviço ficará pronto em menos tempo. Admitindo aí que a proporcionalidade, tem que admitir essa proporcionalidade. O que é que aconteceu aqui? A quantidade de operários aumentou de 200 para 300. O que é que vai acontecer segundo a análise da gente a quantidade de dias? Irá diminuir. Significa que uma aumenta e a outra diminui. Portanto, são grandezas inversamente proporcionais. Uma aumenta numa razão, a outra decresce na razão inversa. Ora, portanto, não são grandezas diretamente proporcionais, são inversamente proporcionais. Muito bem, Ayrton, fala para mim, em termos de flechas, o que é que vai acontecer? É simples. Como esta flecha daqui foi colocada arbitrariamente para baixo, e elas têm que ser discordantes, a outra flecha, é claro que terá que ser colocada para onde? Para cima, para discordar dessa daqui. E aí é fácil. Agora, a parte fácil agora é você montar a proporção, ok? Vamos lá, lembrando do detalhezinho do número que está colocado na ponta da flecha. Não esquece disso não. Quem está colocado na ponta da flecha é o X. Então vamos botar X para denominador. Aqui eu fico com 150. Bom, quem está colocado na ponta da flecha? O número 200. Coloque 200 para denominador. E aqui é 300. Simples, simples, simples. Vamos dividir o numerador por 100, o denominador por 100. Nós vamos ficar com 150 está para X, assim como 3 está para 2. O que é que nós temos aqui? Vamos lá. Multiplicando em cruz, 3 vezes X, eu tenho 3x. 150 vezes 2 é fácil isso aqui, dá para fazer de cabeça, isso vai ser 300. X vai ser 300 dividido por 3. Opa, 100. Opa, olha aí, 100. Portanto, X, deixa eu colocar aqui, esses 300 operários, eles precisarão de apenas 100 dias para construir o estádio igualzinho ao que aqueles 200 operários levaram 150 dias para construir, ok? Bom, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou aproveitar esse exemplo para mostrar a você que isso daqui não é nada mais, nada menos, isto é, na essência, uma divisão entre sequências de números inversamente proporcionais, ok? Então olha só o que é que você tem aqui, me acompanhe.
Temos duas sequências, lembra da aula 33, ok? Temos duas sequências. Uma sequência são os dias e a outra sequência são a quantidade de operários. O que é que nós temos? 200 e 300. Vamos colocar aqui 200 e 300. Muito bem, 200 e 300. A outra sequência que é 150 e x. Mas quem é x? 100, então é 150 e o número 100. 150 e o número 100. Lembrando, o que é que nós temos? Isso aqui é inversamente proporcional. Nós já vimos isso. Fizemos a análise. Olha as flechinhas, são discordantes. Foi o que você aprendeu lá na aula 33. Quando você tem uma divisão inversamente proporcional, você multiplica os termos, né? O primeiro termo multiplicado com o primeiro termo, o segundo termo multiplicado com o segundo termo. Vamos ver então. 200 vezes 150 tem que ser igual a 300 vezes 100. Pô, mas aí é fácil. 300 vezes 100 é 30 mil. 200 vezes 150, 30 mil. Está dada a resposta. Ok? Então só está a confirmação. Na realidade a resposta nós já obtivemos. É só a confirmação daquilo que eu mostrei para você. Que na realidade o que é que você tem? Você tem que regra de 3, entendeu? Não é, bote isso aí na sua cabeça que é muito interessante. Regra de 3 não é nada mais, nada menos do que divisões diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Passa-se regra de 3 às vezes, passa-se a ideia de que são assuntos assim, sem conexão nenhuma, quando na realidade não são. Uma é a consequência da outra, ok? Bom, foi o que nós vimos aqui agora. Regra de 3 simples e inversa. Para nós encerrarmos essa aula, vamos ver agora a regra de 3 composta. E aí o que é que eu quero agora de você? Dá um pulinho, vamos fazer primeiro uma questão básica. É a questão 12, na página 260. Me acompanha aí na leitura. Ok? Você já sabe, em relação à regra de 3 simples e inversa, você irá fazer as questões, deixa eu colocar para você as questões lá da página 248, ok? Da B11 até a B19, ok? São 9 questões que você irá fazer, todas elas envolvendo regra de 3 simples e inversa, sendo a maioria delas de concurso público, ok? Então vamos lá, o que é que nós temos regra de 3 composta? Questão 12, página 260. Me acompanha aí na leitura. 10 máquinas fabricam 400 camisetas em 16 horas. Em quantas horas? 12 máquinas de mesmo rendimento que as primeiras farão 300 camisetas. Ora, você observa que nós temos aqui grandeza demais. Não observou não? Então me acompanhe. Quantidade de máquinas, quantidade de camisetas fabricadas e quantidade de horas. Opa! 3 grandezas. Foi o que nós fizemos até o presente momento. Regra de 3 envolvendo 2 grandezas. Essa agora tem 3. Quando acontece isso, você diz que a regra de 3 ela é composta. Ok? Então o que é que nós vamos fazer? Me acompanhe. Coloca aí no seu caderno as grandezas envolvidas. Vamos lá. Quantidade de máquinas. Quantidade de máquinas, muito bem. Depois nós temos quem? Quantidade de camisetas, ótimo. E depois nós temos as horas, a quantidade de horas. Pronto, quantidade de horas. Vamos lá para os valores? 10 máquinas fabricam 400 camisetas em 16 horas. Muito bem. Em quantas horas, vamos colocar aqui, em quantas horas 12 máquinas, de mesmo rendimento, isso é importante, de mesmo rendimento que as primeiras, farão 300 camisetas. Bom, agora todo cuidado é pouco. O que é que eu vou precisar aí agora para que isso aqui frutifique? Eu preciso que você bote isso numa folha aí de papel. E aí eu vou fazer o seguinte, a técnica que a matemática passa pra gente é a seguinte. Bom, comece colocando na coluna do X a flechinha.
Vamos colocar essa flechinha então para baixo. Muito bem. O que eu quero de você agora é o seguinte: você vai esconder, pega a borracha aí, coloque em cima dessa coluna ou então em cima dessa. Vamos começar aqui. Esconda essa quantidade de máquinas, ok? A matemática diz que você vai pegar uma regra de 3 composta, ou seja, 3 grandezas, e vai fracionar, vai dividir essa regra de 3 em 2 regras de 3 simples. Pode ser direto ou inversa, mas terá que ser simples. Ok? Essa é a técnica para você resolver uma regra de 3 composta. Então vamos, faça de conta que você não está enxergando nada do que está aqui. Ó. Isso aqui você não está enxergando, quantidade de máquinas. É isso que eu quero que você agora coloque o dedo, ou bote a borracha, qualquer coisa que esconda quantidade de máquinas. Ok? E a pergunta que você fará é a seguinte. Ok? Camisetas e horas. Não mexa na quantidade de máquinas. A quantidade de máquinas tem que ser fixa. Você fixa a quantidade daquela grandeza que você colocou o dedo, que você colocou a borracha lá para não enxergar. Então a pergunta é a seguinte: eu fabrico 400 camisetas em 16 horas. Com a mesma quantidade de máquinas, não me interessa. Para fabricar 300 camisetas, eu vou precisar de mais horas ou de menos horas? Poxa, é claro que eu vou precisar de uma quantidade menor de tempo. Se for fabricar 400 camisetas e eu precisei de 16 horas, para 300, que é uma quantidade menor, eu vou trabalhar menos. Logo, o que é que você conclui? A quantidade de horas irá também diminuir. Para um pouco? Para. Você constatou, você viu que a quantidade de camisetas diminuiu e você está prevendo que a quantidade de horas também irá diminuir. Ora, você admite então que essa diminuição simultânea das duas grandezas ocorrerá de forma diretamente proporcional. Ou seja, na mesma proporção, na mesma razão. Portanto, as grandezas são diretamente proporcionais. O que é que significa isso? Em termos de flecha, significa que a flecha que você colocará aqui na coluna das camisetas terá que ser, no que se refere ao sentido, concordante com aquela dali. Como essa daqui você colocou arbitrariamente para baixo, essa daqui você coloca também para baixo. Pronto, acabou. Você já resolveu o problema das camisetas com as horas. O que é que você vai fazer aqui agora? Vai tampar isso daqui. Coloca aquela borracha aqui em cima das camisetas e vai analisar agora quantidade de máquinas com a quantidade de horas. E a pergunta é absolutamente a mesma. A mesma pergunta. Mantenha a quantidade de camisetas fixas. Ou então nem pronuncie a palavra camisetas. Ok? Vamos lá. A pergunta é a seguinte. Eu, com 10 máquinas, eu consigo fabricar uma determinada quantidade de camisetas. Não interessa. Eu faço uma obra em 16 horas. Com 10 máquinas, eu faço um serviço em 16 horas. Para fazer o mesmo serviço, absolutamente o mesmo serviço. Mas dessa vez com 2 máquinas a mais. Dessa vez são com 12 máquinas. Para fazer o mesmo serviço. Eu vou precisar de uma quantidade maior de horas ou de uma quantidade menor de horas? Poxa, é claro que eu vou precisar de uma quantidade menor de horas. Veja que, olha para cá, a quantidade de máquinas aumentou. Antes eu tinha 10 máquinas para fazer um serviço e levava 16 horas. Eu ganhei 2 máquinas a mais. Eu estou com minha força de trabalho aumentada. Para fazer o quê? O mesmo serviço, absolutamente o mesmo, é óbvio que eu vou precisar de uma quantidade menor do que aquelas 16 horas iniciais. Pare. Para e faça análise. Bom, eu sei que a quantidade de máquinas aumentou. E eu estou prevendo que a quantidade de horas irá diminuir. Uma aumenta e a outra diminui. Isso não pode ser diretamente proporcional. Isso são grandezas inversamente proporcionais. Ora, como essa flecha você colocou ela para baixo, esta daqui, para ser discordante daquela, você coloca para cima. Poxa, acabou. Na realidade, a questão acabou. Acabou a questão. Você vai agora montar quem? A proporção. Lembrando, no entanto, que essa proporção
ela é montada da seguinte maneira, viu? Tá vendo a coluna do X? Você sempre, numa regra 3 composta, você sempre vai colocar a coluna de X, do X, formando uma razão isolada das demais. Ela não se mistura, é como se ela fosse metida besta. Ela não se mistura com camisetas, nem se mistura com máquinas. Então coloque ela isolada aqui, sozinha, em um dos membros da igualdade. Vamos lá. Quem que está coladinho na ponta da flecha? O X, bota o X aqui para mim. E aqui 16. Agora, do outro lado você bota o resto, você bota todo mundo. Então vamos lá. Agora, esse todo mundo, eles vão estar entre si multiplicando. Não esquece disso não. Lembrando do detalhezinho da ponta da flecha. Vamos lá. O que eu vou fazer? É 10 sobre 12 ou 12 sobre 10? É só você olhar. Quem está do lado da ponta da flecha é o 10. Portanto, 10 é denominador. Portanto, eu vou colocar 12 sobre 10. 12 sobre 10. Aqui quem é? 400 sobre 300. 400 sobre 300. Muito bem. Agora é fácil, né? Agora é a parte... Liga o piloto automático aí agora, vai. Vou dividir isso aqui por 100, vou dividir embaixo por 100, que a gente popularmente chama de cortar dois zeros. Eu vou ficar com 16 sobre X. Bom, aqui, aproveita aqui agora, vai. Aproveita aqui e faz o seguinte. Simplifica isso por 2, vai. 12 dividido por 2, isso é igual a 6. 10 dividido por 2, isso é igual a 5. Muito bem. 4 para 3. Ótimo. O que é que nós temos aqui agora? Vamos fazer essa multiplicação? Vamos lá. 6 vezes 4, 24. 5 vezes 3, 15. Ótimo. Muito bem. Repete aqui para mim, vai. 16 está para X. Assim como 24 está para 15. Mas vamos fazer o seguinte. Antes de colocar essa razão lá, vamos simplificar ela. A quinta série diz que você pode simplificar ela por quanto? Por 3. Aquelas regrinhas de divisibilidade, ok? Que você perdeu tempo lá estudando. Esse tempo que a gente acha que perdeu, na realidade ele se volta a seu favor, né? Ele rende frutos. Você olha para a razão e percebe que essa razão pode ser simplificada por 3. Ou seja, você não perdeu tempo estudando regrinha de divisibilidade. Você, na realidade, investiu o seu tempo. Você olha e percebe, poxa, ambos os números são divisíveis por quanto? Por 3. Então vamos enxugar isso daqui, ó. 24 dividido por 3, isso é igual a 8. 15 dividido por 3, isso é igual a 5. Muito bem. Fácil, fácil. Quer fazer a multiplicação em cruz? Eu não faria, não. Mas se você quer fazer, como é que eu faria? Observe, que número é esse aqui? Não é o número 8? E que número é que está sendo associado a ele? É o número 16. Poxa, 16 está se associando com 8. 16 é o dobro de 8. Sim, então o número X tem que ser o dobro de quem? De 5. E quem é o dobro de 5? 10. Mas de qualquer maneira, se você não entendeu, vamos fazer a multiplicação em cruz. X vezes 8. 8x. 16 vezes 5. 16 vezes 5. Muito bem. Manda esse 8 pegar o beco aqui, cai fora. Manda ele passar para lá, para baixo, dividindo. Você vai ter 16 vezes 5 vai dar 80. 80 dividido por 8, 10, que foi o que eu tinha dito para você. Para nós encerrarmos agora essa aula de regra de 3, vamos resolver a questão 16. Mais uma vez aí uma questão do Enem, né? Então vamos lá, regra de 3 composta. Me acompanhe na leitura. Uma escola lançou uma campanha para seus alunos arrecadarem durante 30 dias alimentos não perecíveis para doar a uma comunidade carente da região. 20 alunos aceitaram a tarefa e nos primeiros 10 dias trabalharam 3 horas diárias, arrecadando 12 quilos de alimentos por dia. Animados com os resultados, 30 novos alunos somaram-se ao grupo e passaram a trabalhar 4 horas por dia nos dias seguintes até o término da campanha. Admitir-se que o ritmo de coleta tenha se mantido constante, a quantidade de alimentos arrecadados ao final do prazo estipulado seria de... É a primeira providência. Identificar as grandezas envolvidas. Então vamos retornar ao enunciado.
Uma escola lançou uma campanha para seus alunos arrecadarem durante 30 dias. Então vamos botar logo aqui, dias, quantidade de dias. Muito bem. Alimentos não perecíveis para doar a uma comunidade carente da região. 20 alunos, quantidade de alunos, aceitaram a tarefa e nos primeiros 10 dias, já coloquei, nos primeiros 10 dias, trabalharam 3 horas diárias. Vamos colocar aqui, horas por dia, arrecadando 12 quilos de alimentos por dia. Quilos de alimento, quilos, muito bem, quilos de alimento. Animados com os resultados, 30 novos alunos somaram-se ao grupo e passaram a trabalhar 4 horas por dia nos dias seguintes até o término da campanha. Pronto, aí já não tem mais nenhuma novidade. Então vamos lá. Foi o que aconteceu. Começou com 20 alunos. Então vamos botar 20 alunos, eles começaram. A campanha começou com 20 alunos arrecadando alimentos. Ou melhor, desculpe. Pega aí o lápis. Vamos sublinhar as palavrinhas mágicas, aí me esquecendo desse detalhe. Pega aí agora, vai, sublinha. 20 alunos, sublinhou? Nos primeiros 10 dias, sublinha, nos primeiros 10 dias, trabalharam 3 horas diárias, arrecadando 12 quilos de alimentos por dia. Vai sublinhando, vamos lá. 30 novos alunos, sublinha, 30 novos alunos, passaram a trabalhar 4 horas por dia. Bom, acabou. Acabou, já é o suficiente. Leia apenas isso aí agora, somente isso, a regra de 3 está praticamente resolvida. Ok? Então vamos lá. 20 alunos aceitaram a tarefa e nos primeiros 10 dias, trabalhando 3 horas diárias, arrecadaram 12 quilos de alimentos por dia. Cuidado, viu? Se eu fosse você, não colocava 12 aqui não. Sabe por quê? Porque foram 12 quilos de alimento por dia. Mas eles trabalharam, esses 20 alunos trabalharam durante quantos dias? 10 dias. Se ele arrecadaram 12 quilos por dia e foram 10 dias de trabalho, então é 12 vezes 10. Eles, no final desses 10 dias, esses 20 alunos arrecadaram 120 quilos de alimentos. Ok? Então vamos lá. Olha só. Animados com os resultados, 30 novos alunos somaram ao grupo. 30 novos alunos. Peraí, mas eu não vou botar o número 30 aqui, porque esses 30, eles foram somados aos 20 que já existiam. Então, na realidade, não são 30 dias. Na realidade, ou melhor, desculpe, não são 30 alunos, são 50 alunos. Os 20 que já existiam com os 30 que chegaram, ok? Animados com os resultados, 30 novos alunos somaram-se ao grupo e passaram a trabalhar 4 horas por dia. 4 horas por dia. Nos dias seguintes até o término da campanha. Bom, a campanha toda, volta lá para o iniciozinho, é durante 30 dias. Como já se passaram 10, falta quantos dias para terminar a campanha? 20 dias. O que é que ele pergunta para você? Admitir-se que o ritmo de coleta tenha se mantido constante, a quantidade de alimentos arrecadados ao final do prazo estipulado seria X. Pronto. Aí agora, regra de 3 composta. 4 grandezas. O que é que você vai fazer? Mesma coisa que você fez lá na questão anterior, ok? Lá você pegou uma regra de 3 composta com 3 grandezas e dividiu ela, transformou ela em 2 regras de 3 simples. Aqui, como você tem 4 grandezas, você irá transformar essa regra de 3 composta em 3 regras de 3 simples. Se não, vejamos, vá contando comigo. Quilo com horas por dia, quilos com alunos e quilos com quem? Com dias. 3. Ok? Vamos lá. Começa por quilos, que tem lá a variável, está na coluna dos quilos. Bota a flecha para baixo. Vamos lá. Vamos analisar quilos com horas por dia. Esquece alunos, esquece dias. Combinado? Foque sua atenção aqui agora. Vamos lá. Pense assim, eu arrecado 120 quilos de alimento trabalhando 3 horas por dia. Eu arrecado 120 quilos de alimento trabalhando 3 horas por dia. Se eu passar a trabalhar 4 horas por dia,
eu vou arrecadar mais ou menos quilogramas? Poxa, óbvio que será mais quilogramas. Para um pouquinho. Foi o que aconteceu. Você foi informado que a grandeza horas por dia aumentou e você, na sua análise, está prevendo que a quantidade de quilogramas também irá aumentar. Opa, as duas grandezas aumentam juntas. O que é que você tem? Regra de 3, diretamente proporcional. É direta. As grandezas são diretamente proporcionais. As flechas, portanto, no que se refere ao sentido, elas têm que ser concordantes. Como essa flecha está para baixo, essa aqui também estará apontada para baixo. Pronto. Agora, o que é que você vai fazer? Esquece horas por dia. Você já resolveu esse problema. Agora é quilogramas com quantidade de alunos. 20 alunos arrecadam 120 quilogramas de alimento. 50 alunos vão arrecadar mais ou menos quilogramas. Óbvio, eles irão arrecadar mais quilogramas. Foi o que aconteceu. A quantidade de alunos aumentou e você está prevendo que a quantidade de quilos também irá aumentar. As duas grandezas aumentam juntas, portanto elas são diretamente proporcionais. Em termos de sentido, as flechas têm que ser concordantes. Olha como é fácil. Agora, quilogramas com dias. Vamos lá. Em 10 dias, eu arrecado 120 quilogramas de alimento. Em 20 dias, eu vou arrecadar mais ou menos. Claro que você vai arrecadar mais. As duas grandezas cresceram juntas, portanto, são diretamente proporcionais. Aí é fácil, fica facílimo agora. Vamos lá? 120 está para x, você já sabe, é sozinha, vezes, todo mundo aí agora, né? Do lado direito. Vamos lá, vai. 10 sobre 20, 10 sobre 20. Aqui nós temos 20 sobre 50, 20 sobre 50 e 3 sobre 4. 3 sobre 4. Vamos ver aqui agora? Olha, o festival dos cancelamentos aqui, ó. Cancela aqui, cancela aqui. Vamos ver? 120 está para x, assim como, vamos ver o que é que nós temos? 1/2, 2/5 e 3/4. Muito bem. Vamos multiplicar, depois a gente simplifica. 120 está para x, 120 está para x, assim como 1 vezes 2 vezes 3, isso é igual a 6. 2 vezes 5, 10, 10 vezes 4, 40. Simplifica aí, vai, 6 40avos, simplifica por 2. 6 dividido por 2 dá 3, 40 dividido por 2, isso é igual a 20. Pronto, multiplica aqui agora. 3 vezes x igual a 120 vezes 20. 120 vezes 20. X vai ser igual a 120 vezes 20 sobre 3. Isso é fácil, né? 120 dividido por 3 isso é igual a 40. 40 vezes 20, isso vai dar 800. 800. Portanto, cuidado aí agora, 800 quilogramas. Registra lá porque acabou o meu espaço. Preste atenção aí agora, 800 quilogramas. Vamos lá, olha só o que é que acontece. Tem alternativa aí, tem alternativa 800, letra B. Cuidado para você não marcar essa alternativa. Nós achamos 800, os cálculos estão todos eles corretos. Mas a resposta não é isso não. A resposta na realidade é 920 quilogramas. Mas por quê? Observe que X é a resposta da quantidade de alimentos arrecadadas com o ingresso, né, daqueles 30 alunos durante os 20 dias restantes da campanha. Essa foi a pergunta, o valor de X. Portanto, eles vão arrecadar 800 quilos. Mas não esqueça daqueles 120 quilos anteriores que aqueles 20 alunos arrecadaram nos 10 primeiros dias da campanha. Cuidado aí agora, olha a maldade aí das alternativas. Portanto, você vai pegar 800 quilos e vai somar com aqueles 120 quilos anteriores. Você vai obter os 920 quilogramas, que é a letra A, 920 quilogramas. Ok? Bom, pessoal, a gente encerra aqui agora a aula de regra de 3, a aula 34, né? E aí na aula 35 a gente entra no último assunto do curso de matemática básica, que é porcentagem. Combinado?
Então você me vê agora na aula 35.